Saída do Pedro do BBB. Desde ontem, né, assim que aconteceu aquele fato absurdamente nojento, muitas pessoas me perguntando, né, já que eu atuo como advogada de mulheres em crimes praticados contra as mulheres, qual a minha opinião, como que isso se daria, enfim, tá? O crime praticado por ele foi o crime de importunação sexual, tá? Algumas pessoas falando em tentativa de estupro, não, tá? Não temos tentativa de estupro, porque ali a tentativa de estupro tem que ter uma grave ameaça ou uma violência, né? E ela mesmo fala que ele pega ela assim pelo pescoço, mas nada de que fosse ali uma violência no sentido de imobilizá-la, tá? Então, tanto que graças a Deus ela conseguiu sair. Mas se ele tivesse a enforcado no sentido de imobilizá-la e conseguido beijá-la ou alguma coisa assim, a gente poderia pensar em uma majoração do tipo penal. Mas a meu ver, claro, gente, que o direito existe brechas, né? Mas para mim ficou claro, e pelos outros juristas, outros advogados, delegados, e a gente conversando, ficou claro a prática do crime de importunação sexual, tá? O crime, ela precisa representar? Não, ela não precisa representar. Por quê? O crime de importunação sexual, ele é um crime de ação penal pública incondicionada à representação da vítima. Então a vítima não precisa representar. Se a autoridade policial ou o Ministério Público tiver indícios ou de que o crime realmente aconteceu, não precisa da Jordana fazer nenhuma representação. Como o negócio foi ao vivo, né? Inclusive eu estava assistindo o Big Brother, como a questão veio ao vivo, as provas são suficientes para que ou o Ministério Público denuncie ele, ou a autoridade policial abra o inquérito para investigar a prática do crime, tá? Vamos acompanhar para ver o que vai ser feito ou não. A meu ver, tá? A meu ver, ele tinha que ser saído dali preso, né? Assim que a Globo vê a cena, né, tem as provas, a polícia tinha que ser acionada imediatamente, porque nós temos o flagrante delito do crime de importunação sexual. Então, para mim, ele teria que ter saído preso do Big Brother, né? Mas não sei aí qual foi a orientação jurídica, né, que a Globo entendeu pertinente, enfim, não sei, né? Mas a meu ver, ele teria que ter saído preso. Caberia prisão? Sim, por causa do flagrante, né? Um flagrante mais que público, um flagrante nacional. Então, vamos acompanhar o desenrolar, né, de tudo que aconteceu ali, mas eu acho que a gente, né, volta aqui à reflexão, né, que eu fiz inclusive ontem. Aquele cara, né, sempre aquele perfil, né, Deus, pátria e família, o homem cristão, o homem perfeito, o homem família, né, ali no começo ele tenta ali que aquela coisa de ter traído a esposa para tentar se fazer vítima e criar um arrependimento que não foi eficaz e muito menos genuíno, e o tempo todo quem assistiu o Big Brother percebe-se que ele é, assim, de uma maldade, de uma perspicácia tão ruim que eu acho que ele beira a psicopatia, sabe? Eu acho que ele é um cara que ele não pode conviver em sociedade, né? Então, assim, me assustam quando a gente fala, eu falo que ele é um psicopata, não no sentido de ter pena perdoada ou amenizada, pelo contrário, né? Quando você identifica que uma pessoa psicopata, ela não tem nem direito às progressões de regime, a sair, né, as saidinhas de final de ano e tal. E a pena da importunação sexual é muito pequena, né, ainda. Então, eu fico pensando, né, processado, julgado e condenado, não sei se ele tem réu primário, acredito que tenha, então vão ter vários atenuantes. Então, em breve, esse cara está solto nas ruas. Espero que, é o que eu canso de falar, né?
Nós, mulheres, não podemos esperar por justiça. Não podemos esperar que os homens mudem o seu comportamento em relação ao respeito à nossa dignidade espiritual. Sexual. Nós temos que continuar lutando por leis, por justiça, mas nós temos que mudar. Nós temos que nos posicionar. E eu fico pensando, em que momento, sabe, um cara desse nível, dessa estirpe, desse caráter nojento, chega a ter uma esposa. E bonita esposa. Né? Então, quando eu falo, não dá chance para feio. Olha o que um homem feio faz na vida das mulheres. Né? Você tem lá o cowboy, tem o Jonas, né? Breno, sei lá, aquele grandão bonitão lá. Você vê assim, né? O comportamento completamente diferente, apesar do cowboy ter relativizado um pouco ali a questão da importunação, me incomodou bastante. Mas a gente sabe, né, que o patriarcado tá aí, os homens estão aí para se proteger sempre, né? Então é isso que eu falo com você. Quem tem que mudar primeiro somos nós. Né? Então você tem que estar preparada para uma situação em que você for atacada na sua dignidade sexual, para você reagir com grito, com berro e com violência, sim. Sim. Você não pode e não deve esperar por justiça. Vamos fazer? Vamos, mas não podemos esperar por ela, porque nós precisamos ter a nossa dignidade respeitada, o nosso corpo respeitado e precisamos ficar vivas.